Olá, alunos, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula e falaremos sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. É um assunto provavelmente que todos já viram. Para quem já entendeu sobre ele, fica como revisão. Para quem não entendeu ainda, espero que esse vídeo seja útil, ok? Primeiramente, para começar nossa aula, nós temos que entender o que é uma grandeza física, né? O que é uma grandeza? Tudo que nós podemos medir. Então, tudo que é medido e que a gente pode usar alguma unidade para medir é uma grandeza física. O primeiro exemplo de grandeza física é o comprimento. Nós temos a altura de um poste, distância entre duas cidades, tudo isso é comprimento. Quais as unidades que nós podemos usar para medir comprimento? Quilômetro, metro, centímetro e por aí vai, diversas unidades. Outra grandeza física é a massa. Nós podemos medir, nós conseguimos medir o peso de uma pessoa, o peso de um objeto e quais unidades que nós usamos geralmente. Quilograma, grama, miligrama e também por aí vai. Outra grandeza física é o tempo, né? Nós conseguimos medir, por exemplo, o tempo de duração de uma aula, o tempo de duração de um dia, né? Um dia tem 24 horas, uma aula, por exemplo, 45 minutos, né? Mas outras coisas nós não conseguimos medir. Então, se não conseguimos medir, não são grandeza física. Um exemplo são sentimentos. A gente não consegue, não tem unidade para medir sentimentos. Nós não podemos falar que estamos com 2 quilos de raiva, né? 3 quilômetros de alegria, não dá. Então, não é uma grandeza física. E desde muitas gerações atrás, nós usamos unidades para medir essas grandezas físicas. A princípio, essas unidades não eram padronizadas. Isso dificulta, né, a interação entre grupos de povos, entre países, porque quando não há padronização, fica difícil essa troca de informações, né? Então, para isso, vamos limpar aqui. Foi criado o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Né? Nesse sistema, nós temos 7 unidades base, que são comprimento, massa, tempo, além dos que estão apresentados nessa tabela. Nós temos intensidade de corrente elétrica, dada em ampere, temperatura termodinâmica, dada em Kelvin, quantidade de matéria, dada em mol, e intensidade luminosa, dada em candela. Mas nós iremos usar muito no nosso curso essas 3 grandezas, principalmente no primeiro ano. Então, selecionei apenas elas para a gente dar uma estudada mais aprofundada nelas. O comprimento, a unidade dele no SI é metro, e o símbolo usado é M. Massa, né, a grandeza massa, a unidade usada é o quilograma, e o símbolo kg. Já o tempo, a unidade do SI para tempo é segundo e o símbolo S. Ok? Então, isso a gente precisa gravar muito porque será muito usado durante o curso todo. Bom, nós temos algumas variações de unidades de medidas. Nós sabemos que nós temos a padronização, né, do SI, em metro, quilograma e segundo, mas nós também temos algumas variações de metro, quilômetro e segundo. Como nós podemos observar nessa tabela, para comprimento a gente pode ter as unidades de quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, entre outras, né? E vamos entender mais essa tabela aqui. Nós temos aqui então a grandeza, quais unidades, né, variações de unidades que nós podemos usar. E aqui também nós temos o valor dessas unidades comparadas às unidades do SI. Então, aqui, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 decímetro a 0,1 metro. 1 centímetro, 0,01 metro. E por aí vai. Para tempo, a mesma coisa. Nós conseguimos medir o tempo em minuto, hora, dia, certo? Além de segundo, que é a unidade do SI.
Então, nós temos aqui que 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. E por aí vai também. Outra grandeza que a gente já tinha visto era a massa. Nós conseguimos medir a massa, além de quilograma, nós conseguimos medir também em tonelada e em grama. O símbolo para tonelada é T e grama, G. Nós temos aqui a mesma coisa, equivalências, né? Quanto que vale a grama em quilograma? 1 grama equivale a 0,001 quilograma, certo? E nós temos também outras grandezas, entre elas nós temos o volume. O volume, ele pode ser medido em litro e o litro, por sua vez, equivale a 1 decímetro cúbico ou 0,001 metro cúbico, que o metro nós sabemos que é uma unidade do SI, ok? Então, passando para a próxima parte, nós temos aqui algumas unidades derivadas do SI também. Velocidade, por exemplo, ela é dada em metro por segundo, porque a velocidade, vocês concordam comigo que é o comprimento dividido pelo tempo? Então, aqui nós temos comprimento, dado em metro, dividido por tempo, dado em segundo. O mesmo a gente tem para as outras grandezas também. Aceleração em metros por segundo quadrado, força em newton, frequência, energia, carga elétrica. Energia, por exemplo, a gente vai usar bastante no segundo ano e carga elétrica no terceiro ano, ok? Então, passando para a próxima. Nós temos aqui também os prefixos que a gente usa. Os prefixos são muito importantes para a gente conseguir converter uma unidade para outra dentro da mesma grandeza sempre, lógico, né? Então, nós temos aqui essa letra C, por exemplo. O que ela representa? Se ela for colocada na frente do N, nós temos aqui, então, centímetro, né? Centímetro. E qual que é o fator pela qual a unidade é multiplicada? Se nós colocarmos o C na frente do metro, nós vamos multiplicar a quantidade em metro por 10 a menos 2, ou nós podemos também dividir por 100, ou nós podemos também multiplicar por 0,01. O mesmo vale para toda essa tabela, ok? Então, quando nós colocamos essas letrinhas aqui na frente da unidade, significa que há esse valor aqui, dessa terceira coluna, ok? Então, vamos continuar. Mas por que essas variações de unidades, né? Imagina, então, ao invés da gente falar que um dia tem 24 horas, nós tivéssemos que falar sempre em segundos, que é uma unidade do SI. Ao invés da gente falar um dia ou 24 horas, nós teríamos que dizer 86.400 segundos. Gente, né? Isso não é viável, né, pra gente. Imagina medir a distância entre duas cidades em metros. Sei lá, 400 quilômetros medida em metros. Também não é viável, né? E falar do peso de comprimidos de remédios em quilogramas. Comprimido de remédio, geralmente, nós medimos em miligramas, que é 10 elevado a menos 3. Imagina falar de quilogramas, que é 10 elevado a mais 3. Então, para que a gente usa essas variações de unidades? Para facilitar a nossa vida. Então, na prática, como que a gente vai converter de um valor para o outro, né? Nós podemos usar a nossa conhecida regra de 3, que todo mundo, imagino que já sabe usar muito bem, ou nós podemos também substituir por valores equivalentes. Para isso, há vários jeitos, vários modos de fazer. Cada um tem que buscar entender qual que é o melhor, qual que você vai entender mais. Nós podemos ver aqui, por exemplo, para comprimento e para massa, nós temos algumas letrinhas em comum.
Esse segundo M aqui é metro, claro, né? Metro, metro, metro sempre. E aqui nós temos grama. Mas notem, nós temos esse M e esse M. O que significa esse M? Esse prefixo, igual à tabela que nós já vimos antes. Ele vem de mili. Então, nós temos aqui milímetro, quilômetro, né? Aqui nós temos miligrama, quilograma. Então, nós temos esses prefixos em comum. Eles que nós temos que identificar. Então, vamos para alguns exemplos. Né? Como que nós podemos usar aquela tabela de prefixos? Nós podemos seguir um passo a passo. Exemplo 1. Né? Transformar 4 milímetros em metros. Primeiro passo, nós temos que identificar esse prefixo. Aqui está o prefixo. Então, o prefixo é M de milímetro. Nós voltamos naquela tabela e nós substituímos esse prefixo pelo seu valor referente na tabela e depois multiplicamos. Então, no lugar do M, nós vamos lá e vemos que ele equivale a 0,001. Então, nós multiplicamos 4 vezes 0,001 e temos que 4 milímetros é igual a 0,004 metros. Ok? Então, segundo exemplo, transformar 300 miligramas em quilogramas. O primeiro e o segundo passo é igual, nós temos que identificar o prefixo M. Depois, nós temos que substituir e multiplicar. Então, no lugar de M, nós colocamos 0,01 e assim a gente obtém que tem 0,3 gramas. Mas, no enunciado foi pedido quilogramas. Então, a gente ainda tem que seguir um terceiro passo, né? Só que a gente não pode apenas colocar esse K e não fazer mais nada. Então, nós voltamos lá na tabela e vemos quanto que esse K equivale. Quando nós vamos adicionar algo, nós temos que adicionar algo que não vá mudar o nosso valor, correto? Então, se o K equivale a 1000 e a gente divide ele por 1000, significa que a gente está multiplicando por 1. Então, nós substituímos, na verdade, nós acrescentamos esse K sobre 1000 aqui. Então, nós temos que 0,3 vezes K sobre 1000 gramas é igual a 0,003 quilogramas. E assim nós temos a resposta. Ok? Então, outro exemplo, né, de como nós podemos fazer essas contas. Temos aqui 50 centímetros em metro. Nós colocamos aqui, copiamos esses 50 centímetros e nós queremos mudar para metro. O que a gente faz? Procura lá na tabela, na primeira tabela ou na tabela de prefixos, também dá certo, quanto que equivale a 1 centímetro. Então, nós temos aqui que 0,01 metro equivalem a 1 centímetro. Nós queremos cortar esse centímetro de baixo, então basta multiplicar por esse fator. Nós temos aqui, corta, né? Centímetro com centímetro. Então, 50 vezes 0,01 metros, nós temos 0,5 metros. Ok? Um outro modo de fazer é por regra de 3. Se 100 centímetros equivalem a 1 metro, 50 centímetros equivalem a x. Multiplica em cruz, nós temos que x é igual a 0,5 metros. Outro exemplo, 3 dias escrito em segundos. Nós colocamos 3 dias vezes, e esse fator nós olhamos naquela tabela. Um dia equivale a quanto? Então, um dia equivale a 86.400 segundos. Dia, aqui a gente corta, ok? E fica 259.200 segundos em um dia. Nós podemos usar a regra de 3. Um dia equivale a 86.400 segundos, 3 dias equivale a x, multiplicando por cruz, chegamos à nossa resposta. Certo? Então, são várias formas de fazer essas transformações. O mais importante é a gente compreender o que significam essas unidades e compreender também que nós só podemos transformar essas unidades dentro da própria grandeza. Então, comprimento não pode deixar de ser comprimento e virar tempo, de forma alguma. Então, unidades de grandezas sempre iguais, ok? Só mais uma última dica.
Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar notação científica, porém ela facilita muito na hora de contas com números muito grandes ou muito pequenos, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, 7 quilômetros. Para a gente escrever em metro, nós só precisamos olhar naquela tabela de prefixos ou decorar, né? Que quilômetro equivale a 10 elevado a 3. Então, nós temos que 7 quilômetros é igual a 7 vezes 10 elevado a 3 metros, certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Se vocês tiverem outras formas de calcular também, de fazer essa transformação, podem me falar que talvez possa ajudar até algum outro colega que ainda não tenha entendido. Certo? Até a próxima!